Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá galera, beleza? Eu sou Afonso, eu sou artista orientador do Programa Vocacional na linguagem de teatro. Eu atuo pela região da Zona Norte 2. Bom, desde os nossos 2 encontros estamos falando sobre narrativa, memória e depoimento, certo? E semana passada estávamos fazendo uma experiência que buscava relembrar as nossas memórias sobre o lugar onde a gente mora, certo? Que foi através de um exercício chamado Verbatim. E para você que está chegando por agora, eu indico vocês darem uma olhadinha no site do Programa Vocacional, onde tem todas as publicações que eu já fiz, além de publicações de outros artistas orientadores que estão postando também diversas atividades para a gente se desafogar um pouco nesse momento de confinamento social, certo? Então deem uma olhadinha. A proposta dessa semana se chama Gesto e Memória. Ela é um exercício em que vamos trabalhar com a proposta da semana anterior. Vamos dar continuidade ao exercício de verbatim que fizemos, que foi uma proposta em que buscamos escutar as memórias que os nossos familiares tinham a respeito da onde a gente mora, e a partir do áudio da memória, vocês aí reproduziam pelas suas próprias vozes a memória dos seus familiares. E para você que não acompanhou a nossa segunda postagem, eu deixo indicado aqui em cima o vídeo em que nós falávamos sobre verbatim, sobre dar um rolê pelo bairro, certo? Bom, mas antes da gente dar início de fato à proposta, eu queria fazer um questionamento aqui para vocês. O que vocês acham sobre a palavra memória? O que vocês acham sobre a palavra lembrança? O que isso remete a vocês? Eu estou fazendo essas perguntas porque eu queria colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês a respeito do que a memória tem a ver à situação do nosso país. Qual é o valor que a memória, que a história tem diante do nosso presente hoje em nossa sociedade? Como que a memória ela se relaciona com o nosso presente? Como que a memória ela atua em nossas ações hoje, na situação em que a gente está? É possível que a gente escute as nossas memórias? É possível que a gente escute a nossa história e a partir dela não repita atos em que nos façam retroceder socialmente? Pensem um pouco a respeito disso. E aí me escrevam um comentário depois no meu e-mail que está aqui embaixo. Vamos discutir um pouco sobre o que é a memória e sobre qual é o valor que ela tem na nossa sociedade. Bom, galera, voltando para a nossa proposta da semana, chamada Memória e Gesto, eu quero deixar uma pergunta aí para a gente pensar aí durante o exercício. O que para vocês é gesto? O que significa gesto, gestualidade? O que é isso que a gente tanto faz, tanto mexe, tanto faz, tanto usa, tanto fala e às vezes a gente nem se dá conta? Por exemplo, agora eu estou fazendo vários gestos para vocês, vários meios de falar, colocando a mão aqui, a mão ali, falando de um jeito, mexendo no rosto de um jeito, daquilo outro, e tudo isso é gesto. Mas também pode não ser? Ou será que é, ou será que não é? Meu Deus, estou em dúvida. Mas é sim, isso é gesto, sim. Gesto, explicando assim de um jeito mais corriqueiro, mais rápido para vocês, porque é um estudo bem aprofundado e muitos atores, muitas atrizes, muitos grupos de teatro estudam gesto, e não só o teatro, mas também a galera da dança estuda bastante gesto e gestualidade. Explicando um pouquinho sobre o que é, o gesto em si, ele é uma expressão de comunicação. Como assim expressão de comunicação? É um modo do qual a gente se coloca para falar alguma coisa. Porque normalmente as nossas falas, as nossas ações, elas têm atitudes. Elas têm modos de dizer, modos de se colocar, certo? Então eu poderia falar com vocês, tipo assim, muito bravo, muito nervoso, muito histérico, querendo, assim, bater muito em alguém. Ou eu poderia ser muito calmo,
muito doce, amigável, vendo as flores, os lírios e tudo muito lindo. Tá vendo? Isso é gesto. É claro que é um jeito muito caricato meu de falar e de tentar apresentar pra vocês o que é gesto, mas digamos que a gente pode andar por esse meio. Então, gesto aqui nesse momento pra gente é um modo da gente se colocar diante de alguma coisa, diante de alguma fala, diante de alguma ação, certo? Então, vamos ficar com isso na cabeça por uns momentinhos. E antes da gente ir pra experiência, eu vou propor pra gente se aquecer um exercício onde a gente trabalhe a respiração através da gestualidade e a gestualidade através da respiração. Beleza? Então, bora pro aquecimento. Encontre um lugar na sua casa em que você tenha um pequeno espaço que possa se movimentar. Começamos o nosso aquecimento dando uma espreguiçada no corpo. Estique ao máximo seus braços e pernas e depois faça o inverso, comprimindo todas as partes do seu corpo. Brinque com as articulações, que são as dobradiças do nosso corpo, e também faça caretas, movimente a face. Em seguida, em pé, fique com os seus pés paralelos entre eles, alinhados ao seu corpo, sem deixar que os dois se abram. Deixem eles retos. Os pés têm que estar abertos e alinhados na altura dos nossos isquios, que são os ossos que ficam nos nossos glúteos e nos auxiliam a sentar. Os joelhos ficam semiflexionados e sem rigidez entre eles dois. A partir desse alinhamento entre os pés e os joelhos, vamos buscar o alinhamento entre as pernas, tronco e cabeça. Imagine que há uma linha fina, quase transparente, no topo de sua cabeça, que puxa seu corpo em direção ao céu. E imagine uma outra linha, que sai do seu último osso da coluna vertebral, o cóccix, e se afunda lá na terra. Como se você agora fosse um bambu e tivesse uma relação direta entre o céu e a terra, enraizado lá embaixo e crescendo com a coluna em direção ao céu. Sinta essa oposição entre céu e terra que auxilia em nossa sustentação em pé. Com esse alinhamento imagético e corporal de um bambu rígido em sua raiz, mais flexível em suas folhas ao vento, vamos nos concentrar na respiração. Vamos inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Inspire o ar pelo nariz, buscando preencher todas as regiões do pulmão. Primeiro, a região do diafragma, a parte mais profunda de nossos pulmões, que é empurrada para baixo assim que o ar entra. Depois, as costelas, que se expandem como uma sanfona assim que o ar chega nelas. E por último, o peitoral, que cresce. A respiração também tem essa relação de terra e céu, e que vai da região mais baixa dos pulmões até as regiões mais altas. Inspire, preenchendo os pulmões, e solte pela boca. Faça essa sequência umas 4 vezes. Em seguida, repita o mesmo exercício de preencher os pulmões e, na hora de soltar o ar, solte pela boca com o som de S, repetindo o exercício por mais 4 vezes. Por fim, continue no mesmo fluxo de inspiração e expiração, só que em vez de controlar a saída do ar através da letra S, solte o ar com um fôlego só, como se fosse um grande vento, também repetindo o exercício por 4 vezes. O próximo exercício é uma prática de condução da respiração em conjunto do movimento corporal. Com os braços ao longo do corpo, usem as mãos para cavar o chão e inspirem. Levem os braços ao alto do corpo e soltem o ar pela boca, enquanto descem lentamente os braços, fazendo com que eles voltem à posição inicial, como se você estivesse pintando o céu com seus dedos.
Façam umas 4 vezes esse movimento e ainda com a ideia de pintar o céu, aumentem o ritmo da respiração e do movimento. Façam mais rápido o processo de inspirar, cavar o chão e pintar o céu. E a partir disso, com essa base de exercício, investiguem jeitos de conectar a respiração com o movimento, mais rápido, mais devagar, com um ritmo diferente, com movimentações corporais diferentes. Perceba que tipo de gestualidades a respiração te provoca. O nosso último exercício agora é focado no trabalho com o gesto e será inspirado naquele anterior que estávamos fazendo. Então, inspire cavando com as mãos o chão e leve os braços lá para o alto. E no momento de soltar a respiração, faça um gesto que conduza a saída do ar de seu corpo. Um gesto qualquer que te atravesse no momento de soltar o ar e que ganhe forma no seu corpo. Divirta-se, brinque, invente. O interessante é perceber como a expiração se transforma no momento que o gesto aparece. E aí, galera? Deu para dar uma acordadinha no corpo, uma espreguiçada, uma movimentada nas articulações, a nossa inspiração e respiração? Deu para dar uma acordada, uma rejuvenescida, uma relembrada dos nossos pulmões, da nossa respiração? Bom, feito todo o nosso aquecimento, colocado aí, a gente vai para a próxima etapa do exercício, que funciona da seguinte maneira. Eu vou pedir para vocês pegarem o áudio em que vocês gravaram na semana passada para fazer o exercício de verbatim e escutem mais uma vez. Vou pedir que façam isso, vocês escutem atentamente o que seus familiares falam a respeito das memórias que eles têm sobre o bairro, sobre as vivências que vocês tiveram pelo lugar onde vocês moram. E ao escutar o áudio, eu quero que vocês imaginem 3 gestos. Deixem que 3 gestos atravessem a mente de vocês, atravessem a imaginação de vocês. 3 gestos qualqueres, beleza? Vamos fazer isso? Então eu vou escutar aqui o meu e vou pensar em 3 gestos que eu gostaria de usar. Bom, eu aqui já escolhi os meus 3 gestos e eles são esses aqui, ó. Primeiro, segundo e o terceiro. Certo? Esses são os meus gestos. Aí vocês aí escolham os de vocês. Feita essa escolha, a gente vai juntar os gestos escolhidos com o exercício de verbatim. Então coloca aí o fone de ouvido, dá play no áudio e comece a reproduzir o que você está escutando. A partir do momento que você começar a reproduzir o que o seu familiar está dizendo, comece a inserir os gestos de uma maneira que fique um fluxo sem parar de movimento e fala. Pode ser? Vamos tentar fazer isso? Afonso, foi assim que tudo começou. A nossa vinda a São Paulo. São Paulo. Na Bahia estava tudo difícil, o trabalho ficou mais complicado. O trabalho, Carlos tinha comunicado com os colegas que os familiares dele, que não estava dando mais ficar ali em Tororó. Aí um amigo foi e comentou com ele que ele teria um pessoal em Salvador e falou pra ele para ir em Salvador para trabalhar, que ele arrumaria pra ele. Aí daí ele foi e comentou com a família dele, com os familiares. E uma prima dele ouviu e falou pro Robélio. Robélio imediatamente ligou para Carlos e começaram a conversar.
pedindo para Carlos viesse para São Paulo trabalhar. Aí, nós ajeitamos e foi rápido. Aí, nós ajeitamos e fomos para São Paulo, todos nós. Você tinha 1 ano e meio de idade e nós viemos para São Paulo. Quando tudo começou, Robélio conversou com Carlos, alugaram um salão, né, oficina. Carlos entrasse assim com a mão de obra e ele com capital. E aí começaram a trabalhar e foi bem mesmo, foi bem bom. Foi bem bom. Depois desse primeiro exercício em que você escolheu os 3 gestos, refaça de novo a experiência do verbatim e, dessa vez, em vez de você escolher os 3 gestos, deixe que a reprodução do áudio e a sua fala o atravessem, fazendo com que seu próprio corpo encontre gestos que friccione a relação entre o verbatim e os gestos. Beleza? Então, deixe que o próprio áudio te contamine e te mostre alguns outros gestos que você pode fazer ao longo que vai falando. Certo? Depois de ter feito esses 2 exercícios, a minha pergunta para vocês é: o que mudou? O que esse exercício de colocar gestos muda o seu entendimento sobre a memória? E, mais do que isso, como é que a própria memória do seu familiar, ela te induz a trazer gestos? O que dela faz com que você cave novos gestos, friccione diferentes gestos, e como isso realimenta a memória dita e também a transforma? Uma outra pergunta que eu lanço aqui a vocês é: qual é a força que o gesto ele imprime na palavra? É possível que o gesto ele transforme a palavra? É possível que o gesto ele mude o sentido que você está querendo dizer sobre alguma coisa? Eu espero que tenha sido proveitosa para vocês esse encontro nosso e que os exercícios que eu propus hoje façam com que a gente questione um pouco mais sobre o peso que a memória, que a história tem diante do nosso presente. Eu queria pedir para vocês, se possível, enviar para mim o resultado desses exercícios. Você pode tanto enviar o do primeiro, em que você escolheu os 3 gestos, ou enviar aquele em que você foi contaminado pelos gestos que apareceram na sua imaginação. Aí é da sua escolha. Ou se quiser, faça os 2 e publique nas suas redes sociais com a hashtag Vocacional em Casa ou a hashtag Memórias e Gestos. Pode até colocar as 2 hashtags, que daí eu consigo ver o que vocês estão fazendo. Pode ser? E me mandem um e-mail com os comentários a respeito do que eu fui questionando vocês hoje. Bom, gente, semana que vem eu volto aí pra gente fazer mais outras experiências em que a gente possa cavar um pouquinho o nosso passado e colher o nosso presente, certo? Falou!